Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. E nós cantamos isso não apenas por acharmos bonita a poesia, mas porque sabemos que isso é verdade. Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. E essa é a razão pela qual toda essa galera aqui, deixou várias coisas por fazer nesse feriado e veio aqui. Porque nós sabemos que há algo acima daquilo que nós podemos compreender e que Deus pode e quer fazer na sua vida. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu vou compartilhar um texto, um versículo da palavra de Deus com vocês, mas antes eu quero contar-lhes uma história que prepara o coração para ouvir a palavra de Deus. Eu li de um filósofo, um teólogo, essa história em que Gars conta que em uma determinada região havia uma grande lagoa habitada por gansos. E aqueles gansos tinham um programa semanal. Eles se reuniam em uma determinada área da lagoa para ouvir o mestre ganso. E o mestre ganso era um indivíduo de oratória irretocável. Todos gostavam de ouvi-lo, porque ele tinha uma capacidade enorme de falar, e o seu falar atraía os demais gansos. Então, o programa da semana era se reunir em determinado da lagoa para ouvir o mestre ganso falar. E o tema da fala de mestre ganso era a grandeza e o privilégio de ter asas. Como é maravilhoso ter asas. E quando começava a reunião, o mestre ganso começava a falar sobre aquele tema tão interessante. E à medida em que ele começava a falar, todos os demais gansos começavam a pensar na beleza de poder voar, de poder superar os limites dos demais habitantes da lagoa, de poder ver a vida por cima, de poder quebrar algumas barreiras que limitam a realidade da maioria dos seres. Mestre Ganso falava e a plateia aplaudia, entusiasmados, alguns emotivados chegavam a chorar e encerravam aquela reunião e todos voltavam para casa a pé, andando. Essa história nos conta sobre realidades que muitas vezes acontecem conosco. Muitas coisas na vida nos são possíveis e nós apenas tomamos conhecimento delas, mas não nos apropriamos delas e acabamos por continuar do mesmo jeito a vida inteira. A palavra de Deus é poderosa para fazer você voar. A palavra de Deus é poderosa para fazer você experimentar uma nova vida, uma nova dimensão. A sua reação diante da palavra será determinante. O texto que eu vou ler está em Lamentações. Se você tem Bíblia aí, pode abrir. Capítulo 3, versículo 21. Lamentações 3, versículo 21. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quantos aqui têm esperança? Amém. Louvado seja Deus pela sua esperança. Eu não sei em que está alicerçada a sua esperança, qual a base da sua esperança, mas na maioria das vezes, se nós olharmos para a realidade circunstancial da nossa vida, para o momento em que nós estamos vivendo, não é possível ter esperança. Não é possível ter esperança quando as portas estão fechadas, quando a luz está apagada, quando nós estamos no abismo, quando nós estamos no fosso.
Olhando para as circunstâncias momentâneas, muitos se desesperam. Talvez, se você olhar para a sua realidade particular, pessoal, será essa a sua realidade de desespero. Se você se basear apenas naquilo que você está experimentando agora, naquilo que você está vivendo agora, muito provavelmente não haverá espaço para esperança no seu coração. Esse texto retrata um dos piores momentos da história do povo de Deus. Jerusalém, a cidade de Deus, estava pisoteada, destruída. O inimigo veio, cercou e levou dali tudo o que havia de melhor. O texto vai dizer que os jovens foram levados para Girar-Mor. Os jovens foram levados para serem escravos. Os velhos foram desrespeitados. As mulheres grávidas foram pisadas pelos cavalos do inimigo. As construções ruíram. O templo estava em ruínas. E Jeremias está agora andando em cima dos escombros de Jerusalém, chorando, lamentando a realidade triste do seu povo, reconhecendo a manifestação do juízo de Deus sobre o seu povo. E é nesse contexto, nesse clima, que ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nos ensinando que mesmo andando sobre o caos existencial da vida, é possível ter esperança, se tivermos capacidade de erguermos os nossos olhos, de tirar os nossos olhos da circunstância, do momento, da realidade privativa do momento e olharmos para o Senhor. Ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode dar esperança para você não é a proposta do seu advogado, não são as habilidades dos juristas que lutam pela sua causa. A única coisa que pode te dar esperança é o fato de Deus, o seu Criador, te amar. A única coisa que pode nos dar esperança é o fato de que as misericórdias do Senhor não têm fim. E uma das melhores definições para a misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Misericórdia é o ato de Deus olhar para nós e não aplicar em nós o castigo que nós merecemos, e não imputar a nós os nossos pecados. É possível que você questione esse amor de Deus. Que amor é esse que me permite viver o que eu estou vivendo hoje? E aí é preciso que a gente volte lá no começo, quando você foi concebido. Preste atenção nisso aqui. Quando você foi concebido, havia mais de 1 milhão de possibilidades. Havia mais de 1 milhão de possibilidades, mas só você conseguiu perfurar aquele óvulo fecundado e ser gestado no útero da sua mãe. Eram mais de 1 milhão de possibilidades, só você conseguiu isso. Numa corrida alucinante, numa maratona desesperada, mais de 1 milhão de possibilidades, você conseguiu chegar na frente, perfurou aquele óvulo e foi fecundado. Resultado disso, a sua concepção, a sua vida. Isso não se deu por acaso, isso se deu porque Deus te planejou. Isso aconteceu porque você é resultado de um projeto de Deus na eternidade. A palavra de Deus diz que antes mesmo de sermos gente, quando éramos substância informe, no ventre materno, Deus já conhecia a cada um de nós. Deus já tinha escrito e determinado cada um dos nossos dias, diz o Salmo 139. Deus nos criou para sermos instrumentos da sua glória. Deus criou você. Deus fez você.
E talvez você diga, se Deus me fez, por que Ele permitiu eu estar aonde eu estou? Eu fazer o que eu fiz? Ou deixar de fazer o que eu devia fazer? É possível que mais pessoas estão se perguntando isso. É porque Deus não criou robôs. Deus criou pessoas com quem Ele quer ter relacionamento. Pessoas com vontade, com desejos, com disposição, com escolhas. E deu todas as condições para nós fazermos as melhores escolhas. Isso não nos dá o direito de culpar fulano, Beltrano e Cicrano. Não, eu estou aqui por causa de fulano, por causa de Beltrano. Você está aqui porque você escolheu estar aqui. Você vive assim porque você escolheu viver assim. O Deus que te criou, o Deus que te formou, é poderoso e te dá todas as ferramentas necessárias para você levantar a cabeça e a partir de hoje ser diferente. O Deus que te criou nunca deixou você sem ouvir acerca da sua vontade, acerca do seu querer. Você não é um inocente acerca do que Deus quer para você. Todos nós temos consciência do nosso erro, do nosso pecado, do nosso desvio. Ainda que queiramos culpar a outros para fugir da nossa responsabilidade, é possível até que consigamos fazer isso aqui, diante dos homens, mas diante de Deus você não poderá fazer isso. Porque naquele dia, a Bíblia diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo o que vivemos aqui. Naquele dia, quando nós estivermos diante de Deus, quando você estiver diante de Deus, Deus vai trazer à memória essa tarde maravilhosa, quando você ouviu pregação da palavra de Deus, dizendo do amor de Deus e dizendo para você que é possível ser diferente, é possível ter uma nova mentalidade, é possível ter um novo coração, é possível ter uma nova vida. Se você não aceita isso, se você ignora isso, se você se fecha para essa realidade, quem é o responsável por isso? Você. Nós somos os responsáveis. Nós somos os culpados. Nós somos passivos de condenação. Todos nós, como já foi dito aqui, eu e você somos inculpáveis. Todos nós somos devedores diante de Deus, indesculpáveis diante de Deus. Deus é inculpável, nós somos indesculpáveis. A Bíblia diz isso. Porque quando sabíamos que deveríamos dar glória a Deus, não demos. E preferimos satisfazer os desejos do nosso próprio coração. Andamos na vaidade do nosso coração segundo o curso deste mundo, agradando a nós mesmos.